Fala galera, Zaburiba na área, tamo junto aqui diretamente de São Luís do Maranhão. Olha só, de frente aqui o Palácio dos Leões, que é a sede do governo do Maranhão, aqui em São Luís. Este vídeo é para falar, sabe sobre o quê? Sobre a revolta de Beckman, uma revolta nativista. Vem com a gente! Bom, pessoal, aqui de frente o Palácio do Governo do Maranhão, que é chamado Palácio dos Leões, que era a antiga sede do governo das capitanias, do governo do Maranhão, que estava aqui o Forte São Luís, que foi o ponto inicial da cidade do Maranhão. Mas a gente não está para falar sobre a França equinocial, nem sobre a história do palácio, porque isso aí nós fizemos em outro vídeo, falando sobre a história da França equinocial. Nós estamos aqui exatamente para falar, pessoal, que a sede do governo, especificamente, fez parte de um palco de uma revolta nativista muito famosa da história do Brasil, chamada de Revolta de Beckman, que tem nossos vídeos sobre as revoltas nativistas, né, pessoal? Então nós estamos aqui especificamente no local, não onde aconteceu especificamente a revolta, mas que teve relação com a revolta de Beckman de 1684. Bom, pessoal, nós estamos falando então que a revolta de Beckman faz parte das revoltas nativistas, as revoltas que foram encabeçadas por lusos brasileiros, assim a gente pode dizer, que nativos também pode ser considerado e deve ser considerado os indígenas, mas não são revoltas de indígenas, são revoltas então de portugueses que se encabeçaram aqui contra alguma relação que eles não estavam gostando entre a colônia e a metrópole. É isso que você deve guardar, tá? Bom, pessoal, Tomás e Emanuel Beckman eram senhores de engenho aqui da região do Maranhão, e eles estavam ali num momento histórico onde uma crise da produção açucareira, uma crise também em relação à falta de mão de obra para poder fazer a produção do açúcar, do algodão e do tabaco, ali no final do século XVII, certo? Então, nós temos que colocar, pessoal, que por volta de 1650, é o famoso Padre Antônio Vieira, hein, pessoal, bastante famoso da história da colônia do Brasil. Ele encabeçou uma ação missionária para essa região, para fazer ali a catequização dos indígenas dentro da Companhia de Jesus, nos moldes, obviamente, do que foi o Concílio de Trento. E aí, dentro desta ideia, a gente sabe que esta vinda dos jesuítas para a região aqui do Maranhão foi para proteger os indígenas, mas também fazer a catequização e usar eles como mão de obra de trabalho para as drogas do sertão. Isso então incomodava demais os colonos aqui da região do Maranhão, porque eles não tinham a mão de obra para utilizar na produção, principalmente do algodão e principalmente da produção açucareira. Então eles acabavam então escravizando os indígenas que estavam protegidos pela Companhia de Jesus. E em 1680 o governo português decretou então, pessoal, o fim, a abolição da escravidão indígena. Então não podia mais escravizar os indígenas. Isso começou muitos conflitos e atritos entre os colonos, certo, portugueses, luso-brasileiros, com a Companhia de Jesus. Até que a Companhia de Jesus começou a pedir ali, para a coroa portuguesa intervir nesses conflitos. Foi que em 1682 a coroa portuguesa resolveu dar para a mão aí de uma empresa para poder ajudar o abastecimento de mão de obra nesta região aqui do Maranhão. É a chamada Companhia do Maranhão. A Companhia do Maranhão recebeu um monopólio de trazer produtos, vender produtos para os colonos. E um desses produtos, é isso mesmo, pessoal, é terrível a gente falar isso, mas um dos produtos era justamente escravizados africanos. Tá? Segundo o acordo da concessão de 20 anos dessa companhia para abastecer a mão de obra dessa região, era de que eles trariam 10 mil escravos africanos por ano. E aí eles não estavam conseguindo trazer, eles demoravam para entregar, eles também monopolizavam os preços, as medidas, haviam centenas de acusações ruins dos colonos luso-brasileiros contra a Companhia do Comércio do Maranhão, certo? Porque era um monopólio, só existia essa companhia. E os caras começaram a ficar muito bravos por conta desta relação ruim. Então, relação metrópole-colônia começou a se arranhar. É neste ponto, pessoal, que surgem as figuras dos líderes da revolta, que vai conhecido como a Revolta de Beckman, que é o Tomás Beckman e o Manuel Beckman, certo? Senhores de engenho da região, eles começaram então a perceber, pessoal, que tinha que acabar com o monopólio dessa companhia, porque nem trazia os escravos na quantidade que eles precisavam, monopolizavam preços, medidas, faziam somente da maneira que eles queriam, e também tinha um problema com os jesuítas que não permitiam ou não deixavam ali a escravização dos indígenas. É neste ponto, pessoal, com uma espécie
vacilo aí do governante da capitania de Maranhão, que vai fazer uma estadia lá em Belém do Pará, o Tomás Beckmann, Manuel Beckmann e o Jorge Sampaio, todo mundo esquece o Jorge Sampaio, hein? O Jorge Sampaio, eles vão encabeçar uma revolta para a gente tomar o governo, tomar a região e começar então a impor aqui negociações com a coroa portuguesa. Eles fazem isso em 24 de fevereiro de 1684. Eles tomam aqui, singelamente, não o governo como um todo, mas cercam a casa do Capitão Mor, expulsam os jesuítas da região aqui do Maranhão e também começam a exigir, né, o fim do monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. É nesse ponto, então, pessoal, que uma comitiva é mandada para Belém e Tomás Beckmann, o irmão do Manuel Beckmann, ele vai para Lisboa para negociar os acordos da revolta e, obviamente, os acordos de uma futura negociação. Lá em Lisboa, o Tomás Beckmann já vai ser preso, os caras vão meter lá as algemas nele, vai mandar ele de volta para o Brasil com a comitiva de um poderoso governante chamado Gomes Freire de Andrade. Esse governante vem para cá com tropas portuguesas, cerca a galera, não houve tanta resistência, até porque o aparato militar que os portugueses mandaram conseguiu então fazer com que os revoltosos, que já estavam meio batendo cabeça, não sabia direito se eles iam continuar ou não com a revolta, sentindo aí, né, a resistência dos portugueses, eles acabam meio que se entregando. Tomás Beckmann é preso, então trazido para cá para ser julgado, e o Manuel Beckmann ainda resiste, né, tenta fugir, mas é preso, é capturado, é trazido aqui para o centro de São Luís e vai ser julgado junto com os outros. Tomás Beckmann e, né, o Jorge Sampaio recebem a pena capital, vão ser mortos, mas suas propriedades são perdidas. O Tomás Beckmann, né, o Manuel é morto, o Tomás ainda consegue sobreviver, mas é um triste fim, né, desses caras que sonhavam com o fim do monopólio português. Mas por que ela é revolta nativista e não emancipatória? Porque eles ainda não pensavam em independência, eles ainda não tinham uma ideia de como seria um governo pós a revolta. É uma revolta local, é uma revolta pontual. Tá? As consequências da revolta, então, pessoal, foi que pelo menos a coroa ouviu, houve a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão, mas os jesuítas tiveram que voltar e foram restituídos para a região para continuar com o trabalho de catequização e, né, com o seu trabalho com os indígenas, certo? E muitos falam que a capitania, né, do Maranhão ficou meio que abandonada, né, um pouco por conta de consequências do fim da própria companhia. Esse caso só vai ser não resolvido, né, mas uma nova companhia de comércio para abastecer a região só vai ser criada em 1755, lá durante o governo de Marquês do Pombal, famoso Marquês de Pombal, que cria a Companhia do Comércio do Grã-Pará e do Maranhão. Não que isso tenha resolvido os problemas de todos, né, as questões econômicas da região, mas, né, a gente sabe que a revolta de Beckmann tinha como fim, né, resolver uma questão local, resolver uma questão pontual. Por isso que ela se encaixa dentro das chamadas revoltas nativistas e não é uma revolta emancipatória. Estamos aqui, pessoal, de frente ao Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão, pessoal, aqui em São Luís do Maranhão. Vídeos externos diretamente do local, História é Vida. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vem comigo, tamo junto, valeu, tchau, tchau.